Stranger Things 4 acabou de estrear na Netflix. Nesse momento, eu já vi tudo, tá? Então vem ver o que eu achei dos novos personagens, efeitos visuais, se o elenco antigo ainda convence dentro da história. Será que esse climão de terror que eles estavam lá prometendo é verdade mesmo, foi bait? Fica aí, relaxa que eu vou mandar um sincerão sem spoiler, vamos lá. Ó, presta atenção, eu sofro bullying todo dia, ok? Falo do meu cabelo mesmo eu estando cheio, da minha idade mesmo eu sendo jovem, mas pra falar a verdade, na boa, isso nem dói. O que dói mesmo é fazer compra online e ler aquela mensagem, cartão recusado. Rapaz, isso é dureza. Eu já passei muito por isso. Você já passou por isso? Fala a verdade, hein? Mas essa fase passou, sabe por quê? Porque agora tem a Avenue Bank. Se liga que agora todo mundo pode ter cartão de débito 100% internacional que é aceito na rede Mastercard do mundo inteiro. E olha o meu aqui, também tem, tá achando o quê? É pra se sentir patrão mesmo, ok? Pra ter um, é só abrir sua conta grátis na Avenue e pedir seu cartão de débito internacional. E o melhor, né? Não tem burocracia, não tem taxa de abertura, nem taxa de manutenção. Porra, na boa. É só baixar o app, abrir sua conta e pedir teu cartão, acabou. Então chega de sofrer bullying, né? E vem que eu deixei aqui na descrição o link pra você abrir sua conta também aqui embaixo. Peter aqui. Galera, ninguém aguentava mais esperar, né? Pela última temporada de Stranger Things. O hype tava nas alturas. Só pra você ter noção, tipo, faz 3 anos que a gente viu a 3ª temporada. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Felizmente a Netflix liberou antes pra mim, né, a nova temporada. Claro que eu maratonei como um louco lá, rapidão, né, pra vir aqui contar pra vocês se valeu ou não valeu a espera, tá? Tem várias novidades no elenco, na história, no clima, na duração dos episódios, principalmente, né? Enfim, muita coisa pra gente comentar aqui. Mas antes, bota aqui embaixo, você ainda acompanha Stranger Things? Pra você é uma obra inesquecível, se curtiu pra caramba? Comenta aqui embaixo que seu comentário vai ser importante, vamos lá. E só pra lembrar, eu não vou estragar a tua experiência, então esse vídeo tá sem spoiler, beleza? Agora sim, bora lá! Depois daquela batalha casca grossa no shopping, né, a gente teve o final da temporada 3, bem melancólico, né, a galerinha se separou, a gente ficou na dúvida se o Hopper tinha morrido ou não, enfim, muita coisa aconteceu. Mas a boa notícia é que a 4ª temporada já chegou chutando bunda na voadora, sabe? Além de responder de cara várias dúvidas que a gente tinha sobre alguns personagens que foram deixados na última temporada, a história abriu ainda mais o leque de um jeito que nunca tinha feito antes. Isso foi maneiro pra caramba. A história de agora vai se passar 6 meses depois do final da 3ª temporada. E como o grupo de personagens foi separado lá, a 4ª temporada vem aí com a história bem fragmentada, né? Tipo pedacinhos, tá? Mas isso não é ruim, pelo contrário. Isso deixou a trama ainda mais complexa, com muito mais partes acontecendo em lugares diferentes ao mesmo tempo. E o novo desafio do mundo invertido, né? O novo vilão é badass demais. Galera, eu prometi não dar spoiler, então só confia. Eu me amarrei muito nessa questão toda do vilão, do mundo invertido. Além dos vários ambientes diferentes, a história agora também trouxe um monte de personagens novos. Na boa, o elenco agora tá gigante, tá? Porque muita gente nova entrou. E falando em personagens, se prepara pra rever algumas pessoas. Só falo isso, eu não posso dar spoiler, mas se prepara pra ver. Não é spoiler. Quem tem acompanhado os trailers já deve estar ligado em algumas surpresinhas da nova temporada, ou seja, não tô nem falando dos trailers, tá? E alguns personagens que começaram menores na 3ª temporada ganharam um destaque maior ainda agora. E eu achei isso bom demais, né? Aqueles personagens que você curtiu, mas não tiveram tanto tempo, agora tiveram bem mais tempo. Porque a 4ª temporada tem um cuidado maior, sabe? De tratar a individualidade de cada um. Porque justamente por estar mais fragmentada. Então não foi só adição de elenco pra encher a gente na tela. Tem uma profundidade maior nos personagens, inclusive nos novatos, nessa galera nova que tá entrando. E sobre o visual, galera, tá totalmente diferente daquela coisa super colorida dos anos 80. Sabe, da última temporada do shopping, cheio de luzes e tal. Não tá mais aquilo. Pô, bem diferente. Essa temporada tá muito mais escura, fria, sombria mesmo, sabe? Parece Zack Snyder, tá casca grossa. Foi prometido e foi cumprido, eles tinham falado isso. A 4ª temporada de Stranger Things, na minha opinião, é a mais caprichada na estética e nos efeitos visuais. Também, né, com esse gap de 3 anos, os caras tinham que caprichar pra caramba e mandaram ver com isso. Fora isso, o ritmo varia legal. Tem cortes rápidos, né, repentinos, transições rápidas que deixam a gente até ansioso. E teve até uma cena de tiroteio em plano sequência que é de tirar o fôlego pra caramba. Porra, não para. A parada que fica, caraca, não acaba nunca essa parada. Sabe quando a câmera não corta e vai acompanhando os personagens direto ali, junto com eles? Difícil gravar esse tipo de cena. Pra caramba, pois é. Foi muito top. E eu não me lembro da série ter feito uma coisa assim antes. Porque gravar na sequência é muito mais difícil você gravar cortes, né? Imagina a coisa de ensaio que não tem que ter tido aquilo. Então parece que a gente tá dentro com os caras lá, né?
na cena. Tem momentos de muito suspense, momentos de tensão pura. As cenas da quarta temporada estão muito mais pesadas que as temporadas anteriores, com violência e mortes explícitas, nível dos melhores filmes de terror da atualidade. Se antes você achava que, tipo, o terror não é o foco da série, agora tá bem tenso mesmo, sabe? E o melhor, a gente não tem que esperar os episódios finais pra isso, não. Desde o primeiro já tem cenas que você fica... Caraca, tá pesado de verdade. Fora isso, a história se prendeu ainda mais nos detalhes, tá? Presta atenção nisso que vai fazer muito sentido quando você assistir, tá? Mas lógico, não é tudo terror, até porque, pô, ia ser monótono, o tempo todo terror, tem que ter um alívio, né? Tem momentos bonitos, emocionantes, tem alívio cômico na medida certa, né? O que é muito bom também. Vocês sabem que, pô, no momento desse, fazer piadinha o tempo todo não dá, né? E um detalhe pra mim que fez toda a diferença é o próprio tempo que a série usa agora pra contar a história. Os irmãos Duffer, né, os criadores de Stranger Things, já tinham divulgado que essa quarta temporada foi a mais difícil de produzir. Justamente por quê? Porque ela foi a mais longa. Os episódios, eles estão estendidos. Todos eles com mais de 1 hora. A maioria tem lá 1h15, e o episódio final tem quase 1h40. É praticamente um filme. Você vai pro cinema pra ver filme de 1h30, às vezes. Menor do que esse último episódio. E aí, com todo esse tempo, né, lógico que uma das principais características novas da quarta temporada é justamente não ter pressa de entregar as coisas, entende? Então os acontecimentos rolam de forma muito natural. Você vai lá pra assistir um episódio de 1h15, eu acho até bom, eu prefiro, assim, quando a história tá boa, tá prendendo, pô, é bom pra caramba. Eu não vou negar, tem episódio de 20 minutos, de série de 20 minutos aí, como, sei lá, como é que é? Love, Death and Robots, que é alucinante pra caramba também. Mas, quando tá te prendendo, aliás, eu queria até que Love, Death and Robots tivesse mais tempo, mas Stranger Things também teve um tempo que eu queria que tivesse mais tempo, e agora tem. E eu não posso reclamar disso, tá bom demais. Mas é claro que eu tenho consciência de que isso não funciona pra todo mundo. Essa coisa de episódio muito grande pode dar a impressão de que a história se arrasta num momento ou outro. Isso é normal, porque a gente quer logo ver o circo pegando fogo. Mas nesse caso, tá, galera, uma história bem contada tem seu preço. Stranger Things 4 foi feita todo a serviço disso, de contar uma baita história nos mínimos detalhes. Então, pra mim, não foi ruim essa história mais estendida. De jeito nenhum, pra mim foi melhor. E pode contar mais referência à cultura pop, tá? Mais do contexto da Guerra Fria, que já tava rolando desde a 3ª temporada. E também mais sobre Dungeons and Dragons. Tem coisas que a gente via, mas via pouco. Eu sempre queria ver mais. Que eram os experimentos no laboratório de Hawkins e o mundo invertido. E quanto a isso também, fiquei satisfeito. Porque agora a série tem tempo de mostrar um pouquinho mais dessas coisas. Você queria ver mais o que estava acontecendo lá, não é? Além disso, os roteiristas fizeram o dever de casa, resgataram muitas referências das temporadas anteriores e das HQs de Stranger Things. E isso é fanservice. Quando a parada tá bem fiel. Isso é maneiro demais. Qual o problema, né? Qual a dificuldade de fazer isso, galera? Quanto ao elenco que cresceu pra caramba de lá pra cá, isso pra mim, sendo bem sincero, não foi um problema. Eu confesso que eu achei que seria. Achei que, pô, caramba, vai muito personagem pra gente comprar, pode se perder. Mas eu consegui realmente assimilar bem. Foi um impacto no começo, mas logo eu me acostumei, né? Fiquei bem de boa na série inteira com relação a isso. Mas sim, essa temporada tem um defeito. Aliás, tem um defeito grave, tá? Ela acaba. E como eu devorei todos os episódios de uma vez só, lógico, agora me resta esperar 1º de julho pra parte 2, porque a gente viu a primeira parte. Mas ó, já fica o aviso, tá? O 7º episódio, que é o último dessa parte 1, galera, explodiu os miolos. Você não vai se arrepender de encarar um episódio de quase 2 horas, vai por mim. Então fica o aviso, Stranger Things 4 já com a parte 1 completa, tá no Netflix, tá? São 7 episódios, que no total você maratona em mais ou menos 9 horas. Eu passei basicamente a noite inteira acordado. Quem tava lá comigo no Twitter viu, né? Pô, tive insônia pra... Olha a minha cara amassada. E não esquece o link pra você abrir sua conta grátis na Evelyn, pedir seu cartão de débito internacional, tá aqui embaixo, hein? Tudo grátis, galera. E aí, como é que vai ser sua maratona? Você vai aos pouquinhos pra economizar ou você vai pegar tudo direto nesse fim de semana? Comenta aqui embaixo. Tá hypado pra essa série? Ainda acompanha? Comentem. Porra, agora toca aqui, se inscreve, ativa o sininho. Isso é maneiro. A gente tá junto, mas você tem que estar inscrito aqui com o sininho, galera. Não é papo, porque aqui você acompanha as informações do mundo nerdístico. É o único canal que posta 3 vídeos com assuntos quentes, hypados, atemporais, listas maneiras, sempre falando de anime, cinema, quadrinhos, super-heróis, a gente gosta muito. Então fica com a gente, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!